Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. Nesse vídeo eu vou passar para vocês a modelagem desse macacãozinho. Eu já tenho um vídeo onde eu passo a parte de costura, montagem, para medir e colocar os botõezinhos ali. E se você tiver dúvida nessa parte, eu vou deixar o link desse vídeo postado aqui nas descrições. E nesse vídeo vai ser só a parte da modelagem mesmo, tá? Aí lembrando que se você gostou, se é um vídeo que vai ser útil para você, eu peço tua colaboração, deixa aí o teu joinha, se inscreve no canal e ative o botão do sininho para você receber a notificação de todos os novos vídeos que eu postar. E é isso, gente, vamos lá acompanhar o passo a passo do molde. Eu já tô aqui com o molde traçado com uma lapiseira, que é o que você deve de fazer aí na sua casa para as medidas, né, ficar bem precisa, você usar uma lapiseira fininha. Mas aqui no vídeo, para ficar mais visível para você, eu vou reforçar aqui essas medidas do meu molde que já tá traçado com uma caneta de ponta grossa, para você ver melhor e conforme eu for fazendo isso, eu vou passando as medidas para você. Esse primeiro molde que eu vou fazer aqui é do punho, é o molde mais fácil que tem, porque ele é apenas um retângulo. Então, você vai fazer aqui a medida de 16 centímetros e meio. E pro teu retângulo ficar bem perfeito, todo o molde é bom que você use esquadro para fazer ficar bem, né, com os ângulos bem perfeitinho. Aqui eu subi a medida de 8 centímetros. Do outro lado, vou subir 8 centímetros também. E eu fecho aqui o meu retângulo, que aqui na parte de cima deve ter 16 centímetros e meio. Toda a base do molde que eu vou passar para vocês é feita a partir de retângulo e sempre o retângulo vocês devem de fazer com o esquadro para ficar um retângulo perfeito. Então, esse aqui é o molde do punho do pé, se vocês forem fazer com punho lá na perninha. E ele tem a medida de 16 centímetros e meio por 8 centímetros. Aí, o punho da manga, eu geralmente aproveito o mesmo molde, só que ele tem a medida de 8 centímetros por 15. Então, eu meço aqui, ó, 15 centímetros e passo um risco aqui. Então, aqui eu já tenho os dois moldes, do punho do pé e do punho da manga. Vou recortar esse molde aqui e explicar para vocês como que eu uso ele. Recortadinho, ficou desse jeito aqui, aí eu sei que quando é a parte maior eu corto pro pé, e quando eu quero cortar a parte da manga, eu dobro aqui e fica o punho da manga. Aí eu coloco aqui as informações do meu molde, que é o punho. Eu devo de cortar essa peça 2 vezes no tecido, e esse aqui é o tamanho P. Agora, a gente vai passar para o molde da gola. Eu já tô aqui com o retângulo inicial traçado, que tem a medida de 8 centímetros e meio de altura por 14 centímetros e meio de comprimento. Feito esse retângulo, aqui nessa parte de baixo aqui, eu vou marcar 1,5 centímetro. Aqui, só para me dar uma base no traçado, 4,5 centímetros. Com o esquadro, eu posso usar essas duas marcações aqui, ó, para mim fazer um traçado reto aqui, que no caso tem 4,5 centímetros, né, que eu usei essa marcação aqui de baixo. Feito isso, eu vou ligar aqui a pontinha desse traçado até a ponta lá do meu retângulo. Ficou com esse desenho aqui. Aqui no canto de cima, eu marco 4,5 centímetros. E aqui nesse cantinho aqui, descendo, também 4,5 centímetros. Aqui no cantinho, em diagonal, eu posso fazer uma medida de 2,5 centímetros, só para me ajudar aqui, ó, no traçado redondo da gola. E eu já tô com a minha gola aqui desenhada. Esse risco reto aqui, ó, na hora de eu cortar, eu dou uma arredondadinha nele,
para ficar uma gola mais harmônica. Aqui eu posso anotar que é a dobra da minha gola. Eu tenho mais papel suficiente aqui e eu vou dobrar esse papel aqui para mim ter um molde inteiro na hora de eu cortar. Aí você escolhe, se você também quer ter o molde inteiro, você faz com uma sobra de papel aqui. O desenho tá ali, eu vou dobrar aqui o papel e vou cortar aqui o meu molde com o papel dobrado. E o meu molde da gola ficou assim, ó. Então, você pode fazer ele dessa forma que eu fiz, para você ter o molde inteiro. Ou, se você quiser, você deixa só assim, e na hora de você cortar, você corta aqui com o tecido dobrado, tá? Agora, eu vou colocar aqui as informações do molde, que é a gola. Eu preciso cortar essa peça 2 vezes, e esse aqui é o tamanho P. Aqui eu tô com aquele segundo modelinho de gola traçado para mostrar para vocês como que é. Eu já tô com o retângulo inicial aqui, que tem a medida de 5,5 centímetros de altura por 15,5 centímetros de comprimento. Aqui vai ser a dobra. Aqui no cantinho de cima eu vou fazer uma marcação de 2,5 centímetros. E aqui no cantinho de baixo, 2,5 centímetros também. Aqui na outra extremidade, a mesma marcação, 2,5 centímetros em cima e 2,5 centímetros embaixo. Vai ficar bem pertinho as marcações desse jeitinho mesmo. Vou fazer um risquinho aqui em ângulo, né, diagonal de 1 centímetro, apenas para me ajudar no traçado redondinho ali da gola. E aqui feito essas marcações, aí é só eu ligar os pontinhos aqui, ó, arredondando aqui o meu molde. E é esse aqui o desenho da gola que eu preciso para fazer aquele outro modelinho. É o mesmo modelo que eu fiz lá no vídeo da costura, tá? Então, aqui eu vou colocar as informações do molde, que é a gola. Esse daqui, se eu for fazer, eu preciso cortar apenas uma vez e é o tamanho P. Agora, vamos para o molde da manga. Eu já tô com o retângulo inicial traçado, que tem a medida de 10,5 centímetros por 18 centímetros de comprimento. Feito esse retângulo, eu vou marcar aqui em cima 5,5 centímetros do outro lado também, que vai dar aqui. Aí, eu faço uma divisão aqui, que aqui vai ser o que a gente chama de cabeça da manga. Eu vou marcar com uma diagonal, ligando um cantinho ao outro. Aí, eu tiro a medida desse traço que eu fiz aqui, que aqui no meu caso deu 12 centímetros, e divido por 3 essa medida, que aqui no meu caso vai dar 4 centímetros, né? Deu um pedaço de 4, mais um pedaço de 4 e mais um pedaço de 4. Aqui na minha primeira marcação, eu vou fazer um tracinho para me ajudar aqui no traçado do molde de 1 centímetro. E aqui na minha segunda marcação, eu vou fazer um tracinho de 70 milímetros. Essa questão dos milímetros, se você tiver dúvida, é ali, ó. Aqui tá o número 0 e aqui tá o número 1. Cada risquinho desse que a régua tem é 1 milímetro. Então, aqui nesse maior aqui é meio, eu conto mais 2 risquinhos e é o 70. Então, é essa medida que eu usei ali, ó. Então, feito essa marcação, aqui em cima também eu faço uma marcação de 1,5 centímetro, porque a manga bem aqui no topinho, ela é assim, mais retinha. Então, eu vou lá, ó, reforçando aqui, ó. A partir do meu 1,5 centímetro, eu começo a descer, encontrando lá a minha marcação aqui de 1 centímetro, e vou descendo em curva, passando pela marcação do 70 milímetros, e vou aqui, ó, até acabar em nada aqui o meu risquinho aqui na parte de baixo. Se você quiser até marcar 1 centímetro aqui também, ó, aí você sabe que o teu risquinho tem que acabar em nada aqui nessa marcação de 1 centímetro. Aqui na parte de baixo da manga, eu vou marcar aqui, ó,
1 centímetro mais 8 milímetros. Então, dá quase 2 centímetros. É 1 centímetro e 8 milímetros. Eu marco ali e faço aqui um traçado reto. Tá feito o meu molde da manga. Aqui seria a dobra da manga. Mas eu deixei aqui um espaço no meu papel e eu vou dobrar e eu vou fazer como lá na gola. Eu tô lá com o molde da manga, eu vou dobrar aqui pra mim ter esse molde aberto depois. Eu acho que assim é mais fácil pra cortar no tecido. E aqui eu vou seguindo aqueles desenhos da linha curva que eu fiz. E o meu moldezinho, depois de cortado, ficou desse jeitinho aqui, ó. Aí, sempre quando eu vou cortar a manga no tecido, eu dou um pique aqui, ó. Bem aqui lá no tecido, pra mim saber que aqui é a metade da manga, que é aqui, esse lugar desse piquezinho que eu tenho que unir bem juntinho lá na costura do ombro. Vou colocar aqui as informações do molde, que é a manga. Eu devo de cortar essa peça 2 vezes no tecido, e esse aqui é o tamanho P. Agora, eu vou pro molde aqui do entrepernas, já tô com o retângulo inicial traçado, que tem a medida de 17 centímetros e meio de comprimento e 9 centímetros de largura. Feito esse retângulo, eu vou medir aqui nesse cantinho superior a medida de 3 centímetros e meio. Vou ligar lá do cantinho do retângulo até essa minha marcação aqui. E aqui embaixo, eu vou fazer a medida de 2 centímetros e meio. E vou ligar essas duas marcações aqui, ó. Vai ficar esse desenho e o molde já tá pronto. Se eu quiser deixar ele assim, eu devo de cortar a peça dobrada. Mas eu, como tem espaço aqui no meu papel, eu já vou abrir o meu molde. Cortado ficou desse jeito, como eu cortei o meu molde dobrado, é esse desenho aqui que a gente tem. E eu devo de cortar esse molde aqui no tecido 2 vezes. Aí, eu faço as anotações, que esse aqui é o entrepernas. E é o tamanho P. Agora, vamos aqui pro molde do pezinho. Eu já tô com o retângulo inicial desenhado, que tem a medida de 8 centímetros de largura por 11 centímetros de comprimento. E aqui, eu vou achar as metades dessa medida. Então, aqui eu vou marcar 4 centímetros, embaixo 4 também. Aqui, a metade de 11 centímetros é 5 centímetros e meio. Aqui, desse lado, também. E eu vou passar um cruzado aqui no meio, ó. Aí, depois, aqui nessa metade aqui, ó, pra me ajudar na marcação do arredondado, eu vou marcar 1,5 centímetro pra cima da metade e 1,5 centímetro pra baixo da metade. Desse lado, a mesma coisa, 1,5 centímetro pra cima e 1,5 centímetro pra baixo. Nos cantinhos, eu vou fazer aqui um traçado em diagonal de 1,8 milímetros em todos os cantos. Vai ficar desse jeitinho. E agora, eu vou começar a fazer o desenho arredondado aqui do meu pezinho. Aqui na marcação do meio, eu vou pontilhando, ligando até essa base aqui do traçado ali em diagonal que eu fiz. E vou acabar esse tracejado lá naquela minha marcação do 1,5 centímetro. E vou fazer isso em todos os lados, ó. E eu formei aqui o redondinho do pezinho, que cortadinho fica desse jeito.
E eu colocar as informações do molde, que esse daqui é o pé. Eu preciso cortar ele 2 vezes no tecido. E esse aqui é o tamanho P. Aqui agora a gente vai fazer o molde das costas do macacão. E eu vou ter que fazer ele nesse sentido aqui para focalizar direitinho no vídeo. Eu já tô com o retângulo inicial traçado, que tem a medida de 14 centímetros e 70 milímetros de largura por 49 centímetros aqui de comprimento. E eu vou iniciar fazendo aqui uma marcação de 13 centímetros. Passo um traçado aqui, que é para me ajudar aqui na marcação da cava da manga. Aqui eu faço uma marcação com 3,5 centímetros. E posso fazer essa marcação de 3,5 centímetros aqui também. E aproveitando e fazendo uma aqui no comecinho de meio centímetro. Então, vai ficar desse jeitinho, tá? Vou ligar aqui esses 2 pontinhos aqui que eu fiz com uma linha reta. Vai ficar assim. E aqui, na parte de cima, eu faço uma marcação de 2 centímetros, que vai ser aqui a caída do ombro. Aqui na parte de baixo, eu faço uma marcação com 3,5 centímetros. E aqui, para me ajudar no desenho, eu faço um traçado aqui em diagonal com 1,8 centímetro, só para me ajudar nesse redondinho aqui, ó. Eu pego lá naquele meio centímetro inicial e vou ligando aqui, ó. E já tá feito o desenho aqui da minha cava da manga. Agora, eu vou ali desenhar a gola. Lá naquele cantinho lá de cima, eu faço uma marcação aqui com 1 centímetro. E aqui eu faço uma marcação com 5 centímetros. Posso pegar aqui um esquadro. Aqui eu tô pegando essa régua quadriculada. E vou fechar aqui esse quadradinho aqui que eu desenhei, ó, que eu marquei. Ficou daquele jeitinho. E aqui é só eu dar uma arredondadinha de leve aqui, que eu já tenho ali o desenho da minha gola formada. Aqui nessa ligação aqui da gola, com essa ligação aqui dos 2 centímetros que eu baixei, eu traço uma linha reta e formou o meu ombro. Se você quiser conferir essa medida aqui, ó, tem 6 centímetros e 20 milímetros de distância. Agora, a gente vai aqui para a parte de baixo. E eu faço aqui uma marcação, pegando lá da base do meu retângulo, aqui, ó, a partir daqui até aqui, eu medi 12 centímetros e 70 milímetros. Vou lá na parte de cima e faço a mesma marcação. Passo um traçado. Risquei minha régua sem querer, mas não tem problema. Aqui, bem lá no comecinho, eu faço uma marcação de meio centímetro. Aí, eu vou lá pra baixo, que seria a parte do pezinho. Faço uma marcação de 4 centímetros aqui. E aqui, no outro cantinho, eu faço uma marcação de 1,5 centímetro. Posso ligar aqui com uma reta. E aqui também, essa marcação aqui de 4 centímetros, lá com o meio centímetro. Aí, pra não ficar essa parte aqui quadradinha, eu dou uma arredondadinha aqui, ó. Então, o meu molde aqui na parte do pé também já tá feito. Aí, a única coisa que falta é aqui, ó, a partir do cantinho aqui, onde eu marquei a linha, né, pra fazer a cava da manga, eu vou baixar aqui, fazer uma marcação de 14 centímetros e meio. E eu ligo esse 14 centímetros e meio lá com aquele meio centímetro que eu tinha marcado inicialmente.
E tá pronto o molde das costas. Aqui é a dobra do tecido. E eu vou recortar ele aqui pra vocês verem como fica. E ó, o molde das costas recortadinho, ele fica desse jeitinho assim, ó. Ele é mais comprido, pra mim focalizar direito no vídeo, eu tenho que virar ele assim. Mas ele é esse desenho aqui que vai formar. E aqui eu coloco as informações do molde, que é as costas. Eu corto uma vez só, com o tecido dobrado aqui. E esse aqui é o tamanho P. Agora, vamos aqui para o traçado da frente. Eu deixei ele por último, porque é um pouquinho mais complicadinho. O retângulo inicial aqui tem 18 centímetros e 20 milímetros de largura e 49 centímetros de comprimento. Só que você deixa um pedacinho de papel à parte aí, porque depois a gente vai fazer a modelagem aqui do pezinho ainda, tá? Então, inicialmente, a gente vai fazer como lá nas costas. Vamos marcar aqui 13 centímetros e 13 centímetros lá também. A gente passa um traço aqui, pra gente iniciar aqui o desenho da cava da manga. Lá em cima, a gente marca 3,5 centímetros. Aqui também 3,5 centímetros. E já pode aproveitar e marcar meio centímetro aqui no início. Aqui a gente liga esses dois pontinhos. Vai ficar com esse desenho assim. Aqui a gente marca 2 centímetros, que é a caída do ombro. E aqui a gente marca 3,5 centímetros, que é o arredondado ali da cava. A gente faz um tracinho reto aqui em ângulo diagonal de 1,8 milímetros, que é só para ajudar no tracejado retinho aqui, ó. E vamos arredondando ali. Essa distância aqui, eu vou medir ela, deu 7,5 centímetros. Eu vou achar a metade dessa medida que eu tenho aqui, que vai dar aproximadamente 3,7 milímetros. Faço uma marcação ali também. E faço uma marcação aqui, ó, de 3 milímetros somente. Porque a cava da frente, ela é um pouquinho mais entradinha, mais cavada do que a das costas. A das costas a gente deixou reto. A da frente a gente entra aqui, ó, um pouquinho mais pra dentro, pra ficar melhor o caimento. Então, a cava da manga aqui já tá desenhada. Posso reforçar essa curva aqui, se eu quiser. E agora, a gente vai pro traçado da gola. Eu marco lá 5 centímetros. E aqui eu marco 8,5 centímetros. Aí, com a ajuda de um esquadro, eu vou ligar esses pontos aqui que eu marquei ali. Fez lá o quadradinho inicial da gola. Para me ajudar no tracejado redondo aqui da gola, eu marco 3,5 centímetros, 3,5 centímetros e um ângulo diagonal aqui retinho de 1,8 milímetros para me ajudar no tracejado, e ligo aqui, ó, com uma curva. E a golinha lá também já tá desenhada. Se eu quiser reforçar aqui essa linha, é isso. Aqui, essa medida aqui do meio, se eu quiser conferir, ela deve ter 6,2 milímetros. E eu ligo lá, ó, o cantinho da gola com aqueles 2 centímetros da caída do ombro que eu achei aquela hora. E aqui ficou formado o meu ombro. Agora, a gente vai aqui para a parte de baixo. Lá na base do meu retângulo, eu acho aqui 4 centímetros. Aqui no início, eu acho 1,5 centímetros. Aqui eu vou achar a linha do quadril e vou marcar 12 centímetros e 7 milímetros.
Lá na parte de cima também eu acho a mesma medida, de 12,7. E ligo aqui com uma linha reta. Lá em cima, no início, eu vou marcar meio centímetro ali, ó. E vou ligar esse meio centímetro com o 4 centímetros lá embaixo. Aqui também. Eu ligo lá onde eu achei a linha do quadril com o 1,5 centímetro que eu tinha achado aqui embaixo. Aqui pra cima da linha do quadril, eu vou marcar 4 centímetros. E vou ligar aqui, ó. Só pra dar uma continuação aqui nessa diagonal que eu vim formando. Aqui, a partir da linha da cava, eu vou baixar 14,5 centímetros e vou ligar essa marcação com aquele meio centímetro que eu achei lá no início. Basicamente, o molde da parte da frente tá pronto. Se você quiser fazer o teu macacão sem o pezinho, com um punho, é esse molde que você vai usar, com um pequeno ajuste que eu ainda vou mostrar ali pra vocês, mas basicamente é isso. O ajuste que eu vou mostrar é o seguinte: aqui no 4 centímetros, você não precisa nem medir, você pode fazer a olhômetro mesmo. Você baixa aqui meio centímetro e liga aqui, ó, assim, como se fosse 1,5 centímetro, quase 2 aqui, ó. Você faz esse ajuste aqui pra ficar melhor ali na hora que você dobrar o teu macacão, a vista do teu macacão. Aqui eu tenho uma linha imaginária. O tecido não vai fazer diferença nenhuma pra mim, mas aqui no molde eu vou mostrar pra vocês que é uma linha imaginária de 2,5 centímetros, que é onde eu vou dobrar pra colocar os botões. Então, aqui eu posicionei melhor ali o molde lá da frente, né, que já tá traçado. E eu vou mostrar aqui certinho a parte do molde do pezinho, se você quiser fazer como que é. A partir daquela marcação de 1,5 centímetro que eu fiz lá pra fazer o afunilamento da perna, você vai baixar aqui a medida de 6,2 milímetros, tá? 6 centímetros e 2 milímetros. Aí, você vai contar a partir desse tracejado que você fez aqui, 9 centímetros. E vai ligar esses pontos aqui para formar um retângulo aqui embaixo. Tá? Então, é esse desenho que você vai ter aqui. Você, a partir do 1,5 centímetro lá, você baixou 6,2 milímetros e fez lá o retângulo com 9 centímetros a partir dessa linha aqui. Aí, aqui, você vai marcar 5 centímetros e do ladinho desses 5 centímetros, 1 centímetro para cada lado. Aí, aqui, você vai fazer um ângulo para te ajudar no tracejado de 2,4 milímetros. E desse lado a medida vai ser diferente. 1,8 milímetros. Aqui, você vai baixar meio centímetro. Aí, tem que ser meio no olhômetro. Você vai pegar lá a partir desse meio centímetro aqui e vai ir tracejando até encontrar aqui a linha de apoio. E continua ao arredondado até chegar naquele 1 centímetro que tá após a metade. E aqui a mesma coisa. Após o 1 centímetro que tá aqui da metade, você faz o tracejado redondo até encontrar a linha de apoio.
e continua arredondado até chegar lá naquele 1,5 cm, que é o afunilamento da perna. E o desenho do pezinho é esse. Aí você faz um ajuste aqui, ó, pegando nesse meio centímetro, você dá uma arredondada, encontrando com aquele ajuste que você fez aqui da frente, né, da vista da frente. E o desenho do molde aqui do pezinho tá pronto. É só recortar o molde. E eu vou mostrar pra vocês como que fica. E ó, o molde da frente recortadinho, ficou desse jeitinho aqui, ó, tá? Aí na hora que você for cortar o teu tecido, se você quiser não fazer de pezinho, né, fazer só de punho, é só você dobrar essa parte do pezinho aqui pra dentro e você corta desse jeito assim, com esse biquinho do ajuste, tá? Esse biquinho aqui você precisa tanto com punho ou com pezinho. E se você for fazer com pezinho, na hora de você cortar o teu tecido, você faz um pique lá no tecido, bem em cima dessa linha aqui, que é pra você saber que quando você for juntar com a parte das costas, o fim das costas deve terminar nesse piquezinho aqui que você fez lá a marcação, tá? Aí aqui pro molde ficar pronto, é só eu colocar as informações, que essa daqui é a frente. Eu preciso dela 2 vezes cortadas no tecido, e esse é o tamanho P. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!